Professor, hoje o nosso entrevistado é o candidato ao Senado de Mato Grosso pelo Partido Novo, Feliciano Azuaga, que é professor universitário, economista e empreendedor. Professor, muito boa noite. Eu falava aqui dos candidatos à presidência, né? E, para nossa surpresa, alguns milionários. Eu pergunto ao senhor, o senhor é um milionário concorrendo ao Senado? Muito pelo contrário, William. Primeiro, uma boa noite, William. Boa noite, professor. Sou professor, assim como o Rodolfo, e eu nunca vi um professor milionário, né? Um professor que quer contribuir com a educação e com o futuro do Brasil milionário. Mas é engraçado que até fizeram umas matérias sobre o aumento patrimonial, mas o patrimônio de professor não chega nem aos pés de alguns políticos aí que vivem andando de jatinho com o nosso dinheiro. Bom, o seu partido, ele propõe dispensar o fundo partidário. O senhor, como candidato, vai abrir mão, além do fundo, de outros benefícios, né, que são oferecidos àqueles que assumem um cargo público. O senhor consegue me dizer como é que o senhor consegue? O senhor vai morar em Brasília? O senhor vai morar no Mato Grosso? O senhor mora onde? O senhor tem casa própria? Como é que o senhor pretende equalizar essa conta? Primeiro, eu consegui entrar nesse ambiente político, que é um ambiente extremamente complexo no Brasil, através do Partido Novo, que oferece essa oportunidade para pessoas comuns que estão cansados de reclamar e querem partir para a ação, participarem de um processo eleitoral. Mas eu sou professor, sou Feliciano Azuaga, tenho 41 anos de idade, moro em Sinop, no norte de Mato Grosso, sou professor da Universidade do Estado de Mato Grosso, sou economista, trabalho com consultoria também, avaliando projetos públicos. E respondendo a sua pergunta, né, quando eu decidi ser candidato ao Senado da República, eu quero ter uma vida como qualquer cidadão brasileiro tem. Aquele cidadão que vive apenas do seu salário, não vive de jeton, não vive de auxílio moradia, não usa recurso do fundo partidário, do fundo eleitoral. É uma campanha, como todos os outros candidatos do Novo, a deputado federal, estadual, governo e senado em todo o país, que não utiliza um centavo de recurso do cidadão, que paga os seus impostos, que rala todo dia. Então, pegar esse recurso para desperdiçar com santinho e outros privilégios que apenas algumas classes têm no Brasil é inconcebível nessa situação. Mas, a priori, vou morar em Brasília e vou viver como todo brasileiro, viver com o salário de um político, abrindo mão de todas as outras regalias, plano de saúde, benefícios, auxílio moradia, porque é assim que é a vida do brasileiro comum, William. Professor, é a primeira vez que o senhor está tentando um cargo público? É a terceira vez. Eu fui candidato a deputado federal na eleição de 2018, fiz um modelo de campanha muito diferente das padrões, utilizei apenas rede social, gastei menos de aproximadamente uns R$800 e fiz quase 3 mil votos naquela primeira eleição e testei um modelo que era um modelo, dá para fazer uma eleição sem recurso público, usando as mídias digitais, usando esses novos canais de comunicação, como a gente está falando aqui também, através do YouTube, da internet. E na segunda vez foi em 2020, houve a cassação da ex-juíza Selma Arruda, senadora aqui pelo estado de Mato Grosso, e houve uma eleição extemporânea. Eu tive mais uma vez essa oportunidade, fiz um processo seletivo, disputei esse cargo, fui avaliado tecnicamente, tenho ficha limpa, passei no processo seletivo, fiz alguns cursos de capacitação também para complementar alguns conhecimentos que eu não possuía e disputei essa eleição ao Senado fazendo 21 mil votos em 139 dos 141 municípios aqui do estado de Mato Grosso, que é um estado continental, né, William? É um estado que é muito maior que vários países europeus. Feliciano, você sabe que quando nós começamos esse bate-papo aqui, o que eu faço? Eu pego o seu nome, digito, né, e começo a procurar informações. Como o senhor não tem esse histórico, né, na política, pouco eu posso falar. Vou falar um pouco mais da sua vida profissional, vou puxar um assunto ou outro, mas o foco da nossa entrevista vai direto, né, para o que o senhor tem na cabeça, de que forma que o senhor pode contribuir para melhorar a situação no Mato Grosso. E a primeira provocação que eu queria falar para o senhor é sobre um problema que nós já enfrentamos isso, acho que talvez primeiro do que o Mato Grosso, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, o problema das cracolândias. Hoje, 80% dos municípios do Mato Grosso enfrentam esse tipo de problema, com o crack, com as drogas, e a gente sabe que isso não é só segurança pública. Então, dentro da sua expectativa de atuação no Senado, de que forma que o senhor pode contribuir para ajudar o estado do Mato Grosso nesse tema tão sensível?
Esse problema de drogas, o problema envolvendo tráfico de armas, também é um problema de grandes centros urbanos, que está chegando nas cidades de médio e de pequeno porte no interior do Brasil. Então, da mesma forma que esse problema foi um problema que começou há algumas décadas em grandes centros, está se aproximando da nossa realidade aqui no interior do país. Como você disse, é um problema extremamente complexo, mas a gente tem várias evidências no mundo de cidades que resolveram o problema de cracolândias, de tráfico de drogas e outros impactos sociais que isso gera, principalmente os impactos de saúde, dependência e situação de vulnerabilidade de vários grupos sociais. Então, alguns passos para você combater nessas multifacetas esse problema de drogas aqui no Mato Grosso. Primeiro, é uma questão também que envolve a economia, que é a questão de geração de renda, oportunidade. A gente hoje tem alguns problemas graves na formação profissional, na formação educacional de jovens, que são mais propícios àqueles jovens que não se encaixam no mercado de trabalho e não conseguem aproveitar as oportunidades de trabalho e ficarem mais suscetíveis a esses grupos de crime organizado que também saíram de grandes centros urbanos e estão chegando no interior do Brasil, assim como o PCC, Terceiro Comando da capital. Então, economia é uma das formas de você minimizar e reduzir a exposição de grupos mais sensíveis. Um outro aspecto também é o aspecto dos controles das fronteiras. A gente tem que lembrar que Mato Grosso faz fronteira com grandes produtores e grandes produtores de drogas aqui no nosso país, e você tem também a questão da segurança de fronteira, dos grupos ali policiais, da segurança pública, que poderiam melhorar a vigilância dessa região, que é uma região também que gera grandes problemas e é muito vulnerável a grupos organizados. Se a gente pega Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, isso é um problema muito grave, principalmente na região de Castres, e lá em Mato Grosso do Sul também é a região de Ponta Porã. E um terceiro foco é a questão também que é um problema de saúde pública. Você ter equipes especializadas para tratarem isso como um problema de saúde pública e equipes multidisciplinares também, com psicólogos, médicos e assistentes sociais para recuperar essas pessoas que já estão com esse problema, é uma terceira abordagem, um terceiro vetor que vai buscar corrigir, minimizar e futuramente eliminar esse problema, que é um problema que virou um desafio nas cidades de médio e pequeno porte em todo o estado. O senhor falou que nós tivemos resultados positivos no mundo no enfrentamento à Cracolândia, né, ao crack. O senhor pode me dar um exemplo? Não, no mundo nós tivemos. Então, a gente teve isso em Barcelona, a gente teve isso em Nova York, na década de 80. Então, você atuou testando algumas políticas públicas de aproximação dos serviços públicos essenciais, de saúde, de segurança pública e de assistência social para comunidades mais vulneráveis. Quando você leva serviços públicos de qualidade para áreas mais carentes e para as áreas suburbanas, isso você reduz a exposição desses grupos mais sensíveis. Então, os exemplos mais conhecidos na literatura são os exemplos europeus e de algumas cidades americanas também que combateram essa patologia social, principalmente durante a década de 80, William. Bom, vamos então girar com a palavra, professor Rodolfo. Obrigado, William. Primeiro, saudar aí o colega, né? Eu sou da área de ciências políticas, senhor da área da economia, um prazer conversar com o senhor e lhe perguntar, vamos lá, o senhor fez esse movimento político, também é alguém que vem do mercado, que vem da docência, e esse ano a gente vai ter renovação ou a possibilidade de renovação de 1/3 do Senado, né? Como o Senado representa os estados, vamos ter a renovação de 1/3, e no caso específico do Mato Grosso é a vaga do senador Wellington Fagundes. O senhor tem um movimento ascendente aí em relação a essa votação. Eu falo também de um estado muito grande aqui, que é o Pará, inclusive temos a questão fronteiriça, e temos até um número de municípios parecidos, aqui são 144. Estou falando numa escalada, falou em 21 mil votos ali em 2020, no caso da substituição da senadora Selma Arruda. Claro que o senhor quer ganhar, né? É uma eleição proporcional. Aliás, o cargo ele é legislativo, mas a eleição ela é majoritária. Aquele candidato que tiver mais votos leva. O senhor quer ganhar. Mas em não ganhando, qual seria a sua meta de votos para esse pleito de 2022? É fazer uma votação expressiva, uma votação que vá bater de frente com os dois principais candidatos ao Senado aqui, que é o senador próprio Wellington Fagundes e o senador Nery Geller, e eu aposto numa estratégia que eles vão polarizar. Eles já estão escolhendo um aspecto do espectro do eleitor mediano ali,
O Neri Geller apoiando o candidato o Lula, o candidato da esquerda, com uma composição muito estranha, com apoio, inclusive, do senador Fávaro, que há 2 anos atrás declarava apoio para o presidente Bolsonaro e, de repente, mudou, inclusive vai coordenar a campanha de Lula aqui em Mato Grosso. E, do outro lado, também a gente tem uma briga de alguns candidatos ao Senado buscando o apoio do presidente Bolsonaro. Então, eu quero buscar aquele eleitor que quer soluções para os seus problemas do dia a dia. Aqui em Mato Grosso nós temos problemas, assim como no Pará, de infraestrutura básica, a gente tem problema de saneamento básico, de logística, de transmissão de energia, de dados. Isso dificulta a industrialização do nosso estado, isso dificulta a criação de novas vagas de emprego e novas oportunidades para os jovens. A gente tem problemas com questões ambientais, problema de segurança no campo. Mato Grosso, depois de algumas décadas, voltou a ter o famoso cangaço. Então, depois do famoso lampião lá no Nordeste, algumas décadas a gente começou a ter o cangaço moderno em cidades de pequeno porte aqui no interior de Mato Grosso. Você imagina um morador de uma cidade como Campo Novo do Parecis, Nova Mutum, ficar com medo de ser atacado por um bando e que acaba chegando na cidade e saqueando essa cidade. Nem parece que a gente está já em 2021. Então, o foco é centrar em propostas e soluções, sair dessa disputa de fã-clube que virou a política brasileira e de disputa de torcida organizada e apresentar propostas que vão resolver o problema do empresário, do produtor, dos professores e, principalmente, uma coisa que eu gosto de falar sempre, de geração de oportunidades para jovens, tá? Eu gosto de falar que a gente tem que parar de olhar para o retrovisor e olhar para frente nas tendências que estão chegando e que, se o Brasil não acordar, a gente vai ficar para trás. Professor, o senhor falou do enfrentamento a um novo cangaço. Esse é um problema dos grandes centros, né? É um problema no Rio, é um problema em São Paulo. A gente tem esse enfrentamento, esse novo tipo de comportamento, inclusive com a tentativa de endurecer a legislação para que a gente possa reprimir esse tipo de atitude. O senhor falou do tamanho de Mato Grosso, são 903.357 quilômetros quadrados, estamos falando de 3 milhões e 200 habitantes. Quantos municípios nós temos em Mato Grosso? 141 municípios. E o que eu gosto de citar sempre é que boa parte desses municípios, William, nós estamos em 2022. Alguns municípios aqui do nosso estado eu não consigo fazer uma ligação de celular. Alguns municípios eu não tenho uma estrada de boa qualidade. Como é que você pega esse estado que virou uma potência que resolve 2 problemas globais? O estado de Mato Grosso está ajudando nessa crise alimentar que o mundo está passando, enquanto a gente tem um conflito lá na Ucrânia e na Rússia, o Mato Grosso está fazendo a sua contribuição, tendo recordes de safras e aumentando a quantidade de proteína animal e vegetal no mundo. Esse é o primeiro ponto. E também está criando uma nova indústria, a agroindústria, que é a agroindústria da energia, com a produção de etanol, com a produção também de etanol, tanto de milho quanto de cana-de-açúcar, para ajudar também nesse problema que está sendo essa carência desses insumos. Então, Mato Grosso dá essa contribuição, mas eu não tenho o básico. E um dos problemas que eu aponto para a gente não ter essa infraestrutura básica, William, você investiria num estado que há pouco menos de uma década teve governador preso por corrupção, presidente da Assembleia Legislativa preso por corrupção, secretário da Fazenda preso por corrupção e secretário de infraestrutura preso por corrupção? Se você fosse um empresário e quer investir em infraestrutura em um determinado local, você olha para toda a elite política do estado de Mato Grosso, todo mundo envolvido com escândalos de corrupção, principalmente na área de concessões, na área de cobrança de propina para incentivos fiscais. Então, isso faz com que o estado tenha essa trava e isso inibe o potencial de desenvolvimento aqui da nossa região. Então, eu vou retribuir a pergunta para o senhor, é a seguinte: como criar um gestor honesto para evitar esse tipo de comportamento? Porque isso não é um privilégio do Mato Grosso. Nós temos isso acontecendo em outros estados da federação. Hoje a pauta do dia, eu vou em 2 linhas. Linha 1, a gente tem que melhorar o que o professor Rodolfo disse, o accountability, controle, transparência e também, como a gente vê na literatura e nos estudos dos casos que funcionam no mundo, no combate à corrupção e principalmente do crime organizado, aumentar a punibilidade de quem comete crimes. A gente viu o caso hoje do ex-procurador da Lava Jato, que ele está sendo literalmente julgado por pessoas que foram incriminadas na Lava Jato. Então, assim, a gente está numa situação no Brasil onde o rabo está abanando o cachorro. Então, se a gente não combater crime organizado, aumentando punição, controle e transparência de forma assim bem pontual, a gente vai continuar com esse problema sendo um problema sistêmico. Então, esse é o primeiro aspecto na questão criminal, na questão de acabar com foro privilegiado, prisão de segunda instância, aspectos que vai para discussão no Congresso Nacional.
Um outro lado é que eu não sou inocente, a gente sabe que Brasília não está cheio de anjinhos, e a gente tem que também rever a nossa estrutura, esse sistema político que leva ex-presidiários a disputar uma eleição majoritária no Brasil. William, se eu vou conversar com uma pessoa que me pergunta como que funciona o sistema político brasileiro, por que que nós temos, olha só, hoje nós estamos aqui no início de agosto de 2022, eu tenho eu tenho dois ex-presidiários disputando a eleição de presidente da República. Eu tenho um candidato que foi preso recentemente, pego no esquema da Lava Jato, que inclusive o Deltan foi um dos responsáveis. Eu tenho um outro candidato que a gente tem que lembrar também, que foi pego lá no esquema do Mensalão, que passou uma temporada no presídio, preso por corrupção e que quer se lançar a candidato a presidente da República. Como é que eu explico para um cidadão que esse sistema ele não está literalmente travado e fazendo, mais uma vez, como eu disse, né, uma trava do atraso e esse looping eterno que o Brasil não consegue sair de atraso e corrupção? Rodolfo. Meu caro candidato, o Novo ele trabalha muito com essa questão dos processos seletivos, o senhor citou isso agora há pouco, né? Temos também, para além do discurso, nós temos toda essa movimentação do Novo numa agenda predominantemente liberal. Aí o senhor busca agora esse espaço dentro do Senado. Como pensar, a partir do Poder Legislativo, uma discussão por uma agenda liberal? Aqui no Brasil, liberal do ponto de vista econômico, algo que, de certa forma, nós nunca tivemos uma experiência mais profunda em relação a isso. Perfeito. Acho que Rodolfo foi no ponto. O Brasil nunca passou por uma experiência liberal. O Brasil vive de ciclos de caudilismo, ciclos de governos populistas, que às vezes tem facetas diferentes, mas sempre recorre ao mesmo procedimento na hora de fazer a escolha de políticas públicas, de recursos para buscar sempre o ciclo eleitoral. Então, acho que o que eu vou propor para os eleitores aqui em Mato Grosso é a gente recuperar um pouco daquela agenda de 2018, tornar o Estado mais leve, mais eficiente, aumentar a transparência. E um exemplo que eu gosto de dar que atinge no dia a dia das empresas, do serviço público, dos investimentos no país, é a questão da burocracia. É só um exemplo. Burocracia. O mundo inteiro tem um sistema de governo digital. Você vai poucas vezes, você depende do Estado para abrir um negócio, para fechar um negócio, para fazer acordos. Aqui no Brasil, a gente conseguiu a proeza de pegar toda aquela burocracia que era papel, CNH, RG, CPF, licenças, alvarás, e transformar isso na burocracia digital. Um outro exemplo que eu gosto de dar também de como isso pode mudar o dia a dia dos negócios, das empresas, das pessoas, é o nosso sistema tributário. Se você tenta explicar o sistema tributário brasileiro em qualquer parte do mundo, as pessoas não entendem. Vocês não imaginam, William, como é um inferno a vida de um empresário no Brasil que vende para os 27 estados da federação. Em cada estado, uma regra de ICMS. Em cada estado, ele não sabe como vai ser o enquadramento do seu produto. Em cada estado, eu tenho milhares de legislações, portarias, procedimentos que mudam o tempo todo e o empresário nunca sabe se aquilo ali, se ele está certo, se ele está sendo multado, se ele está sendo processado. Então, esses aspectos complexos que tornam o Brasil essa salada de confusão, de burocracia e de atraso é o que o liberalismo tem que pregar. A gente tem que pregar eficiência, redução de impostos, instituições mais fortes e mais simples que não travem a vida do brasileiro. Professor, vamos lá. Nós temos pesquisa para o Senado no Mato Grosso? Nós tivemos uma semana passada, mas não estavam fechados os nomes ainda. Houve a desistência, inclusive, de uma candidata muito forte aqui do PSB. Ela queria ficar neutra em relação à eleição presidencial, o grupo dela fechou com outro candidato e ela acabou saindo da disputa. Então, tinha uma pesquisa semana passada, eu já pontuei com 1%, mesmo sendo de uma cidade de interior, de 150 mil habitantes. Sim. Já comecei mais uma vez aparecendo nessa primeira pesquisa eleitoral e deve ter uma pesquisa no final dessa semana. Então, sobre essa pesquisa eleitoral, o senhor pode me ajudar? Na espontânea para o Senado, 85% não souberam responder em quem votariam, é isso? É isso mesmo. As pessoas estão muito focadas hoje na campanha presidencial. Esse é um aspecto importante aqui dessa análise de cenário. Aqui em Mato Grosso também, o governador Mauro Mendes está vindo à reeleição. Até o penúltimo dia ele não tinha um candidato de oposição, então isso ficou em segundo plano também. E a campanha ao Senado, a gente sabe que boa parte dos eleitores, eles tomam essa decisão
de candidatura majoritária ao Senado e as candidaturas legislativas nos últimos 3 dias. As pessoas só vão perceber que vão ter que escolher um representante do Congresso Nacional nas últimas 72 horas. A gente tem vários estudos que mostram isso, inclusive tem um estudo aqui no Brasil que mostra isso na campanha de 2020, que cargos legislativos ficam em segundo plano. E é isso que a gente também tenta reverter para mostrar para o eleitor, que o executivo ele precisa ter um Congresso alinhado com as pautas que ele acredita. Se ele elege um cargo majoritário, um representante no executivo, que tem uma pauta contrária, ou não tem uma base consolidada e forte no Congresso Nacional, as reformas que o Brasil precisa em relação à reforma tributária, reforma administrativa e reforma política, que eu considero a essencial, acabam não andando, e aí o Centrão, William, faz a festa. E você sabe como o Centrão funciona no Brasil. Está do lado de quem está no poder. Professor? O senhor mencionou agora há pouco, candidato, a questão da eleição majoritária para o estado do Mato Grosso. A gente sabe da importância, né, principalmente quando a gente faz a discussão sobre agronegócio, sobre fronteira agrícola, a gente sabe que é um polo extremamente importante. E o Centro-Oeste, né, tem muitas peculiaridades, né, não só por questões climáticas, questões de ocupação. Como é que o senhor pensa aí nessa questão dessas eleições para o governo do estado do Mato Grosso? Como é que o senhor está observando, claro, como um candidato, mas também como um cidadão aí do interior de uma cidade importante? Inclusive, eu tenho um amigo aqui que mora aqui no Pará, trabalha aqui no Pará, que é da cidade de Sinop. A gente chama Sinop de a capital do Nortão. A gente está no coração do maior produtor agrícola do mundo, né? Dos que mais contribuíram nessas 2 crises, na crise alimentar e na crise energética. Eu vejo que a pauta política que mais demanda a atenção dos produtores rurais, nessa pauta mais do agro, é a questão da segurança. A segurança da propriedade, a questão da posse de armas para proteger a sua propriedade, sua família, e a questão também da regularização fundiária, que a dificuldade de conseguir a propriedade, o título, as questões ambientais, também atrapalha muito aquele pequeno produtor, aquele médio produtor, que precisa ter segurança jurídica para conseguir ter acesso ao crédito, ao seguro rural e a outros mecanismos para aumentar a produtividade e continuar contribuindo com o Brasil. Só que eu vejo que, além dessa pauta política, o agro tem 2 pautas que eu considero essenciais. Essa questão da logística, professor Rodolfo, essa questão da logística é uma questão essencial. Eu estou cansado de toda semana abrir jornal aqui na minha cidade, Sinop, e contar o número de mortes na BR-163. E o que me deixa, assim, muito triste e muito nervoso, assim, muito bravo, é que de 4 em 4 anos eu vejo candidatos políticos tradicionais vir aqui na minha cidade fazer a mesma promessa que eles vão duplicar a BR-163. Eu moro aqui em Sinop, eu estou a 10 quilômetros da BR-163, é uma pista simples, que passa a maior frota de carga de alimentos do mundo. Então, assim, é uma coisa absurda. E eu não estou pedindo para esses políticos, para a área de logística, fazer um foguete para ir para a Lua, para ir para Marte. Eu quero que os caras coloquem asfalto, dupliquem a BR. E o que é triste é que acabou de ter um novo trecho, que é esse trecho que está ligando aqui, Sinop a Miritituba, professor Rodolfo. E não sei se você sabe, mas não tem 1 quilômetro de duplicação. 800 quilômetros sem duplicação ligando Mato Grosso ao Porto de Miritituba. Assim, é chamar quem produz, quem depende da infraestrutura básica de palhaço. O senhor está falando da BR-163? Perdão, professor. Rapidamente, aqui, um outro 63. Nome que nós temos da BR-163 é a Santarém-Cuiabá. Então, ela começa ou acaba em Santarém, que fica aqui no oeste do Pará. Bom, aproveitando que vocês falaram na 163, nós tivemos um vendaval que acabou derrubando 2 carretas, né, em São Gabriel do Oeste. Fica a 136 quilômetros de Campo Grande. É perto do senhor? No Mato Grosso do Sul, mas eu conheço São Gabriel do Oeste, Chapadão do Sul, conheço toda essa região de produção agrícola. Como eu te disse, William, os problemas de logísticas acabam gerando essas notícias. Só que imagina, é uma notícia que você teve uma perda material. Agora imagina quando tem ceifa vidas de pessoas que dependem da estrada para trabalhar e para conseguir o seu sustento. Qual é o orçamento de Mato Grosso do governo do estado? Última vez que eu olhei o orçamento do estado de Mato Grosso estava em 32 bi. Tá? Mas o que aconteceu nos últimos anos é que, com o aumento dos combustíveis, e a gente sabe que o ICMS do estado de Mato Grosso, né, boa parte disso está em bens que a gente chama como economista de inelásticos,
energia, combustíveis, acabou subindo de forma muito intensa nesses últimos anos. Então, posso falar até que o caixa do governo do estado deve estar bem cheio nesse último ano, 2022. No dia 16 de dezembro, 26,5 bilhões para Mato Grosso, um aumento de 20% em relação ao ano. Eu pergunto ao senhor, caso o senhor tome posse como senador, a sua primeira emenda vai para onde? Primeira emenda vai para infraestrutura, tá? Vai para infraestrutura, vai para ser alocado nesse principal eixo de desenvolvimento aqui, que é a BR-163, tá? O estado do Pará e o estado de Mato Grosso dependem dessa artéria para o desenvolvimento econômico e para o desenvolvimento social da nossa cidade. Você imagina que nós temos uma artéria principal, quando eu tenho um acidente de caminhão, essa estrada fica fechada 6 horas, 4 horas. Você imagina se alguma pessoa depende de se deslocar para buscar um hospital regional, ou Hospital Regional de Sorriso, ou ir para o Hospital Regional de Colíder, ou ir para um centro de referência em Cuiabá. A pessoa não consegue chegar a tempo. Então, infraestrutura é essencial para a nossa região. Professor Rodolfo? Sobre o legislativo, né? O William fez uma referência, se eu vencer a eleição, a sua ida ao legislativo, e os últimos 2 anos, principalmente, 1 ano e meio, a gente ouve muito falar a respeito da questão das emendas de relator e do orçamento secreto. E ainda nessa edição de hoje do Headline News, que discutiu a situação da Lava Jato, combate à corrupção, qual a sua percepção como cidadão em relação ao orçamento secreto e com a possibilidade de ir ingressando ali no Poder Legislativo, só passar a observar esse movimento de dentro do próprio Legislativo? Essa questão do orçamento secreto é basicamente a oficialização do mensalão. Antigamente o mensalão era aquele dinheiro que era desviado das estatais para comprar apoio político. Hoje a gente tem isso formalmente no Congresso Nacional. Mas qual que é o impacto para a economia, para o crescimento do nosso país? É que quando você começa a fazer esse balcão de negócios com essas emendas que você não consegue nem saber para quem está indo o recurso, você não faz um investimento estruturado. Você não tem uma linha mestra do que o Estado, do que a região, do que o nosso país precisa. Você começa a atender no varejo projetos que não têm detalhamento, você não tem análise de impacto, e às vezes esse dinheiro vai só para comprar apoio regional de determinados grupos políticos, principalmente alguns prefeitos que usam dessa prática. Então, assim, é catastrófico. A gente vai perceber isso nos próximos anos, porque isso vai impactar muito a produtividade de vários segmentos no Brasil. Então, esse varejão não funciona e gera um malefício para o país. Tirando também a questão da corrupção. A gente vê o que aconteceu hoje, nesse dia, com o manual, né? O manual de se proteger das operações da Polícia Federal na Codevasf, que é um dos centros, é um dos núcleos de corrupção que a gente está percebendo que a emenda do relator está usando essa instituição estatal para conseguir mandar recursos e não ser identificado para determinados políticos, né? Então, isso é uma situação, é um retrocesso, e é por isso que eu defendo operações como a Lava Jato, é por isso que eu defendo que a gente fortaleça as instituições que combatem a corrupção. COAF e as instituições do fim do foro privilegiado e também a prisão em segunda instância, professor. Feliciano, a gente sempre no finalzinho, a gente faz um ping-pong, topa? Claro, com certeza. Então, religião e política se misturam? Religião e política, eu acho que cada um tem o seu momento e tem o seu espaço. Saúde pública? É essencial dos grupos mais vulneráveis, mas tem que ter espaço também para a saúde complementar. Reserva indígena? Tem que ser claras as regras. E no Brasil, isso é o que trata. Eu lembro sempre do ex-ministro Pedro Malan, no Brasil, nem o passado é certo. Paulo Guedes? Paulo Guedes, eu acho que o Paulo Guedes tinha boas intenções, mas não conseguiu negociar com o Congresso Nacional e com o Centrão. Auxílio Brasil? Essencial nesse momento de vulnerabilidade e necessidade das pessoas. Auxílio caminhoneiro? Essencial, principalmente para as regiões produtoras, e sem os caminhoneiros o Brasil não sai do lugar. Agronegócio? Agronegócio é o que tornou o Brasil resiliente a essas situações de crise nesse período de pandemia e de crise global. Tecnologia? É o que vai construir o futuro do nosso país. Segurança pública? Eu quero morar novamente num país onde eu possa andar no meu bairro à noite sem ter medo de ser assaltado. O que é família? É tudo. Família é essencial. Sem esse pilar, a gente não tem finalidade.
Como levar o discurso acadêmico para o grande público? Sendo simples na hora de falar e mostrando como a gente pode melhorar a vida das pessoas, esquecendo a verborragia que existe dentro da universidade. Mauro Mendes. Para mim, praticamente está eleito aqui no estado de Mato Grosso. TSE? TSE tem que deixar claras as regras também, e não está claro as regras para essa eleição. Alexandre de Moraes? Extrapolou algumas das suas funções. Feliciano Azuaga, candidato ao Senado pelo estado do Mato Grosso, pelo Partido Novo. Queria agradecer a gentileza do seu bate-papo aqui no Headline News. Espero encontrar o senhor em outro momento, com outros candidatos do seu estado. E agradecemos a sua participação aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, William. Muito obrigado à Jovem Pan. E um agradecimento também ao meu colega, professor Rodolfo. Até a próxima, professor. Bom, e agora, Rodolfo, eu aproveitei e passei a palavra primeiro para ele, porque eu quero o seu desfecho, a avaliação do nosso candidato. Desejo sucesso, né, para o colega, professor, o Feliciano Azuaga, não só no pleito, né, mas acho interessante esse movimento do mercado para a política. A gente precisa de quadros, de uma maneira geral, ocupando cargos públicos ou não. E dizer que o candidato mostrou assertividade, mostrou conhecimento de causa, mostrou uma preocupação muito grande, além, é claro, de conhecer o estado do Mato Grosso, que é uma coisa importante. Independentemente do cargo para o qual você concorre, é importante saber o que você vai fazer caso assuma um mandato e quais são as demandas principais daquele povo que você vai representar dentro de um conceito de uma democracia representativa como a do Brasil. Feliciano, obrigado, bom descanso e nos encontramos numa próxima oportunidade. Uma boa noite a todos na Jovem Pan e até a próxima oportunidade.